Boa noite, amados irmãos. Nós saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo ressuscitado, o Jesus Cristo que venceu a morte, o Jesus Cristo que assentou-se à destra da majestade nas alturas, o Jesus Cristo que enviou o Espírito Santo Consolador para estar com a igreja, para estar conosco, fazendo morada em nossos corações. Esse Jesus Cristo que voltou para o céu, vitorioso, glorificado, a Bíblia diz que ele um dia voltará, assim como para o céu ele foi. Queremos destacar aqui sobre o assunto sobre a Páscoa. Porque muitas pessoas comemoram a Páscoa sem saber o que é a Páscoa. Mas eu gostaria de estar lendo um versículo em João 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha ao seu encontro e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa foi instituída por Deus para o povo hebreu, os filhos de Israel, o povo de Israel, cerca de 1500 anos antes de Jesus Cristo nascer. Antes que Deus enviasse a última praga para os egípcios, que o governador Faraó não permitia a saída do povo de Israel, e Deus foi enviando pragas para amolecer o coração do imperador Faraó. Mas este resistia. E antes então de enviar a última praga, Deus orientou Moisés e Arão, os líderes do povo de Deus, que orientasse as famílias a que sacrificassem um cordeiro, matassem um cordeirinho e estariam então tomando uma ceia, que seria praticamente a última ceia deles ali no Egito. Mas o sangue do cordeiro deveria ser aspergido, deveria ser passado nos batentes da porta da residência da casa de cada hebreu, e eles assim obedeceram. E quando o anjo da morte visitou o Egito, aquelas casas que estavam marcadas com o sangue nos batentes, nos umbrais, como diz a Bíblia, a morte não aconteceu, porque a praga era a morte dos filhos primogênitos, ou seja, dos filhos mais velhos. E isto aconteceu em todo o Egito, e diz a Bíblia que até os primogênitos dos animais morreram. Mas as famílias hebreias, elas saíram do Egito, e depois que saíram, aí Deus ordenou que eles estivessem anualmente comemorando a Páscoa. Aliás, nestes dias, os judeus também estarão comemorando a Páscoa deles. Mas a Páscoa para eles tem um significado, para nós os cristãos tem um sentido totalmente diferente. Para os judeus tem um significado, significa saída, significa libertação, significa passagem. Nós os cristãos comemoramos a Páscoa, que Jesus Cristo, quando celebrou o que nós chamamos de a ceia do Senhor, ele comemorou na Páscoa. Então a Páscoa judaica, a Páscoa dos hebreus, para nós ela não tem sentido. Para nós ela tem uma simbologia, mas o que vale dentro do cristianismo, o que vale para nós que seguimos Jesus, é a ceia do Senhor, que é um memorial do seu sacrifício
da sua ressurreição, da sua morte, a sua ressurreição e a sua segunda vinda. Porque ele disse: fazei em memória de mim e até que eu venha, até que eu volte. Esta é a orientação da palavra de Deus lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, que devemos celebrar a ceia até que ele volte. Mas para os hebreus, então, tem esse significado, esse sentido de saída, de passagem, de libertação da escravidão deles ali no Egito, né? A Páscoa não tem nada a ver com o comércio que nós vemos hoje, né? Coelhinhos e chocolates. A Páscoa não tem nada a ver com isso. Isso é invenção do comércio, é um meio de ganhar dinheiro. E as pessoas estão aí consumindo, celebrando, e a maioria sem saber realmente o significado, né? Jesus deu a vida dele pelas nossas vidas. Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi o que Jesus disse. Ele também disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O Senhor Jesus pagou um alto preço para nós termos a vida eterna. Ele deu a vida dele. Por isso que João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como aquele cordeiro lá na Páscoa dos hebreus foi sacrificado, foi morto, para que a morte não adentrasse aos lares dos hebreus. Hoje, quem tem o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz, em seus corações, recebe também a vida eterna, o perdão dos pecados. Por isso a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não existe outro meio para a salvação do homem a não ser através do Senhor Jesus Cristo. São múltiplos os versículos, especialmente no Evangelho de João, onde nós encontramos Jesus falando sobre a salvação. João 3,16 é o texto áureo da Bíblia, especialmente para nós os batistas. Mas tem também João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Em João 5,24, nós vamos ouvir Jesus dizendo: na verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em João 6,47, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Muitas pessoas estão perguntando: o que eu preciso fazer para ser salvo? É a mesma pergunta que fez o carcereiro de Filipos ao apóstolo Paulo e Silas, quando aconteceu o milagre. Paulo e Silas estavam presos, louvavam a Deus, quando Deus operou um milagre ali. O cárcere tremeu, houve um pequeno terremoto, todos os portões do presídio foram abertos, mas nenhum preso fugiu. E o carcereiro, atônito, perguntou para Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e a sua família. Porque quando Jesus entra na nossa vida, entra no nosso lar, transforma a nossa vida, transforma o nosso lar, ele opera a salvação nossa e dos nossos queridos. A salvação é individual. Nós cremos na individualidade da salvação. Deus não salva, Jesus não salva coletivamente. Nós somos responsáveis diante de Deus.
mas através do nosso testemunho, através do nosso novo viver com Cristo, então as pessoas são alcançadas pelo testemunho. Por isso que nós precisamos testemunhar e pregar a palavra, né? Mas Deus não vende o seu perdão, Deus não vende a salvação, como algumas denominações e seitas ensinam. A caridade é obrigação nossa, as boas ações são obrigações nossas. Deus não faz barganha, Deus não faz trocas, tá? Ninguém pode comprar a salvação. A Bíblia diz lá no Salmo 49 que é um preço muito alto e que os recursos, por mais que uma pessoa tenha recursos, os seus recursos se esgotariam antes. Mas Deus dá graciosamente a salvação, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Quando? Quando nos entregamos a Jesus Cristo, quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados, que apaga os nossos pecados, né? Ele veio, a sua morte, o seu sangue é remidor, ele remiu, né? Ele pagou o preço, ele resgatou-nos, assim como os egípcios foram resgatados, né, de uma vida de escravidão. Nós somos resgatados de uma vida também de pecados, cujo imperador é o maligno. Então, o Senhor nos resgata, ele paga o preço, ele pagou o preço, um preço muito alto, custou a vida do Senhor Jesus. Que nós possamos nos firmar nessa fé, nessa nossa convicção e pregar esta palavra àqueles que ainda estão sem essa convicção, sem essa certeza, pessoas achando que é a religião que salva. Religião não salva, quem salva é Jesus. Precisamos melhorar nossa espiritualidade, porque rituais religiosos também mudam nossa vida. O que muda a nossa vida, religiosidade é imposta de fora para dentro, através de ensinos, de rituais, de dogmas. Agora, vida com Deus, comunhão com Deus, espiritualidade, brota de dentro de nós para Deus, brota do nosso interior. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nesta Páscoa nós possamos estar lembrando que o que vale para nós é o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Nós te louvamos porque Jesus é o teu Cordeiro, que o Senhor enviou ao mundo para morrer, ressuscitar, vencer a morte, para que nós possamos também vencer, ó Deus, com o teu Filho amado. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos nossos familiares, tenha misericórdia da igreja e tenha, ó Deus, especialmente compaixão daquelas pessoas que ouviram já a tua palavra, mas preferem ficar com suas opiniões, com os seus conceitos. Pai, tenha compaixão delas, para que em tempo oportuno elas possam se entregar ao senhorio de Jesus Cristo, crendo nele como único e todo suficiente Salvador. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, no nome do Senhor Jesus eu oro. Amém.